temos a Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então abre a Bíblia comigo. Vamos falar de Bíblia, vamos falar de revelação. Glória a Deus, o Arthur veio direto de Portugal. Eita, nosso português. Aleluia. Irmãos, ó, chegando, né? Eita glória. Abre comigo 1 Samuel 30:11. Vamos falar. Você nunca mais vai ver 1 Samuel 30:11 como tu já viu na tua vida. O tema é sacerdotes reais, amém? Glória a Deus. Há um sacerdócio santo, aleluia. Homens de Deus. Vamos lá. Encontraram um egípcio no campo, vai prestando atenção aí, e trouxeram o egípcio a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figo prensado e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde você vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esses bandos de invasores? Como é que está ali? Você pode me levar até onde? Guiar essa tropa? Não, volta um. Não, vai um para frente. É isso aí mesmo, é diferente, mas estamos lá. Davi lhe perguntou então isso, e ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e eu te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção dos 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou. Irmãos, você vê como a Bíblia ela é detalhista? Como é que eles sabiam que 400 jovens fugiram? Eles levantaram essa informação. Nós temos que ser detalhistas, amém? Os homens de Deus são detalhistas, profundos. Eles sabiam quantos jovens e quantos camelos fugiram, gente. Isso é muito forte. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Meu Deus, que tradução, hein? Davi recuperou tudo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, presta atenção nesse contexto. Um jovem egípcio, uma pessoa escrava dos amalequitas, egípcio. A palavra Egito na Bíblia, ela representa o mundo. O Egito, ele era o mundo. O Egito, ele representa fortemente a carnalidade, o mundo carnal. O Egito representa a movimentação do mundo sem Deus. De repente, esse egípcio, ele foi capturado por um rei. Presta atenção no que Deus está falando. E ele estava fraco. Ele estava todo zoado, ele estava, sabe, a ponto de morrer, ele estava doente, porque o mundo é assim. O mundo, ele te oferece tudo, mas quando não tem mais nada, ele te larga. Esse egípcio foi largado. Mas de repente um rei chegou até ele. E a Bíblia diz que esse rei não pegou e açoitou e matou ele. Esse rei pegou e deu comida para ele, deu água, revigorou a sua força. Sabe, alimentou, fez com que ele desenvolvesse, fez com que ele saísse do lugar. E num determinado momento o rei chega e fala assim: tu podes me levar lá? E aí a Bíblia diz que esse egípcio, um egípcio, presta atenção, guiou o rei, que representava Deus na terra, o rei Davi. Sabe o que o Senhor começou a me revelar nessa passagem?
todos nós éramos do mundo. Todos nós, homens, éramos do mundo. Nós fazíamos as coisas do mundo, vivíamos pelo mundo, vivíamos pelos amalequitas. Mas de repente um dia nós chocamos a realidade com o rei que nos tirou desse lugar. E agora o rei senta com a gente e fala: me leva por onde tu passou para eu libertar o povo. Esse egípcio, ele sentou com o rei, e o rei só queria alguém para guiar. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo o Senhor Jesus dizendo que cada homem que o Senhor está resgatando, Ele vai dar água, Ele vai dar comida. É interessante que especifica comida. Eu nunca estudei aqueles bolos que foram dados, mas especifica. E de repente, a Bíblia diz que Ele revigora a força, mas agora Ele não vive mais por Ele. Esse é o primeiro processo do homem. Primeiro ele cede para o rei. Primeiro ele cede para o rei. Depois ele permite o rei dar comida, alimentar, sarar as feridas, sabe, as feridas da alma, um monte de coisa arada. E depois ele não tem mais a vida dele, porque o rei ia matar ele. Mas o rei falou: eu só não te mato se tu fizer uma coisa. Me mostre os cativeiros que eu quero libertar, mas eu preciso da tua autoridade, porque tu pisou lá. Sabe que o Senhor nos fala nisso aqui? Que os lugares aonde tu fosse aprisionado, que tu fosse escravo, que tu sofreu, que tu foi derrotado, são os lugares em que tu vai voltar para saquear o inferno. Os lugares aonde o inferno te escravizou, tu vai voltar para saquear o inferno. Aleluia. Então nós chegamos diante de Deus e a gente fala: não, eu não sou merecedor porque eu estou envolvido em droga, estou envolvido no alcoolismo, não sou merecedor porque eu estou em fornicação. O rei não está nem aí, o rei só quer falar assim: ó, tu quer sair desse lugar? Eu vou te dar comida, mas me leva lá para libertar os que estão cativos. Eu preciso tomar esse lugar, eu preciso tomar esse ambiente espiritual. Então um lugar onde você foi escravo, agora tu tem um Deus junto contigo dizendo: Davi, vai na frente que eu vou atrás te dando as coordenadas. Tu só vai nos caminhos que tu já passou e liberta aquele povo. Então o Senhor tem uma missão para a tua vida. Sabe, não é vergonhoso o abuso que você sofreu. Não é vergonhoso às vezes que tu mentiu. É se tu não tiver com o rei. Porque se tu tiver com o rei, até o teu adultério que tu cometeu, que foi uma porcaria, um dia tu vai usar para salvar vidas. Presta atenção nisso. Até a droga que tu consumiu, um dia tu vai saber o caminho da drogadição e tu vai conseguir salvar pessoas desse caminho. Até a religião que você se envolveu por anos achando que estava servindo a Deus, quando tu chocar com o rei vai falar: me mostra esse lugar, me leva até lá porque eu quero destruir tudo. Sabe o que o Senhor está fazendo? Ele está dizendo para ti: todo pecado que você cometeu, agora eu vou te tornar um libertador. Aleluia. Glorifica a Deus, irmão. Dá um aleluia. Sabe por quê? Porque Satanás agora, ele é duplo perdedor. Porque ele tem um problema. Ele fez a tua vida virar o inferno, mas agora o inferno que ele fez virar, ele vai perder essa porção. E vai perder de todos aqueles que estão no inferno. Porque tu tem autoridade sobre aquilo que o Senhor te arrancou. E eu estou falando de ambientes espirituais. O Senhor, Ele está se envolvendo contigo para te libertar e para te sarar e dizendo: me leva até lá. Sabe, o Senhor Jesus, Ele desceu do céu, Ele desceu no mais profundo cativeiro. E Ele libertou os homens, porque Ele foi homem, justo, íntegro. Ele mostrou o que é ser homem. Então o Senhor, Ele quer te colocar nessa posição. O Senhor, Ele quer te resgatar. Sabe o ponto de fraqueza que tu tem, o orgulho que tu não consegue vencer? Ele quer te tirar desse lugar, para que tu resgate orgulhosos. Porque Ele pega a arma que Satanás usou contra ti e Ele transforma numa arma poderosa para libertar. Aleluia!
Então não é acerca de quem é fraco e de quem é forte, é acerca de quem se dispõe a guiar o rei na terra. O rei precisa do egípcio, porque se Deus não precisasse do homem, Jesus não precisava ter vindo em carne. Deus precisa do homem. Nossa, pastor, mas isso soa, não, Deus é todo poderoso, mas Ele deu a terra para o homem, e agora Ele precisa que os homens se levantam. Levantem-te. A Bíblia diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os homens? Uma cidade, uma nação, um mundo que carece de homens. Mas um cara que não tem nem o nome, só diz que era um egípcio, porque eles nem narraram o nome dele. E eles não botam o nome porque não honram, porque na Bíblia o nome tem muita honra. Era só um egípcio, mas ele decidiu servir o rei. E por causa do egípcio, eles destruíram um exército que estava destruindo eles, que atacou Judá. Judá era símbolo de adoração. Atacou Judá, tinha um exército ali. Atacou Calebe, os guerreiros. Mas um egípcio que se converteu ao rei, ele libertou uma cidade, uma nação na verdade. Ele salvou Israel. Então o Senhor quer, sabe, esses lugares de fracasso financeiro que você tem, que tu vai e cai, tu vai e cai. O ciclo de queda, parece que tu está subindo e cai, tu fala, meu Deus, eu não sei o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, se tu buscar o rei, aleluia, o rei vai te libertar, ele vai te dar água, ele vai te tirar desse lugar, seja de vício, seja de queda, seja de mediocridade, seja de engano, seja de manipulação, seja de depressão, de frustração, de desilusão, ele vai te tirar desse lugar, ele vai te dar força. Ele vai te tirar desse orgulho de não conseguir dançar, de não conseguir cantar, que às vezes a gente está no culto, a gente não consegue levantar o dedinho do pé, porque parece que vai ser vergonhoso para o homem fazer isso, é orgulho. E Ele quer te tirar desse lugar, Ele quer te dar força para sair, Ele quer tocar na tua vida, fazer tu ser tocado, tocar na tua rotina. Sabe a rotina que tu carrega 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, Ele quer tocar nessa rotina, para te dar força. Ele quer tirar aquilo que tira você da força, sabe, a fraqueza. Ele quer tocar em você, naquele ambiente de fraqueza, onde você não consegue vencer algumas coisas dentro, para poder salvar aqueles que estão presos. Entenda uma coisa, tu foi chamado para transformar a tua casa, tu foi chamado para transformar a tua família, os teus parentes, os teus vizinhos, tu foi chamado para proteger o povo, tu foi chamado para representar o cuidado do Pai na terra. Mas pastor, eu não sou nada. Tu não é nada porque tu não encontrou o rei, porque se tu encontrar o rei, tu vai ser muita coisa. Se tu encontrar o rei, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Até as pisaduras que tu tem, as marcas que tu tem, serão para curar, porque pelas suas pisaduras nós somos curados. Aleluia. Deus quer te curar, Deus quer te usar. Não tenha vergonha de confessar pecado, tenha medo de permanecer nele. O Senhor Jesus falou, não tenha medo do homem, tenha medo daquilo que te manda para o inferno. Sai do pecado, não vale a pena. Fala que tu é manipulador, fala que tu é mentiroso, fala que tu é covarde, fala que tu é omisso, fala que tu tem vício de moralidade, de pornografia, fala, o que tem? O Senhor quer te arrancar desse lugar, o Senhor quer te arrancar daquilo que te, sabe, o pecado de moralidade, irmãos, ele é um pecado que ele destrói o corpo. A Bíblia diz que ele não é contra alguém, ele é contra o corpo. Então a tua alma é destruída cada vez que tu pratica imoralidade, seja pornografia, seja masturbação. A tua alma é destruída, tu se torna cada vez pior, sem saber por quê. Porque tu estás se envolvendo com um espírito que não é de Deus. Tu estás se prostituindo, sem domínio próprio. Deus quer tocar na tua vida.
Ele quer te dar força, Ele quer te tirar desse lugar, porque tem muita gente escrava perdendo o casamento por causa disso, porque não se controla. Sabe, uma vez eu fui para Israel, pedi autorização hoje da minha esposa, ela está aqui para contar isso. Eu fui para Israel, e lá em Israel eu estava com umas 20 pessoas, e dentro dessas 20 pessoas tinha uma amiga minha, uma jovem muito querida. E essa jovem, e lá em Israel, quando a gente sai do Brasil, é muito interessante, porque tu ativa um senso de proteção com todo mundo, parece que é tu contra o mundo, porque tu não entende a língua de ninguém. A gente passava no meio dos árabes, era muito perigoso. Os judeus eram tranquilos, mas os árabes não, eles eram muito perigosos. Você percebia que eles mexiam com as mulheres com os olhos. Sabe, era tudo muito perigoso, não sabia se na outra esquina ia ter uma bomba ou não. Tem árabe, querido, mas tem árabe que não era. E aí era tudo muito tenso, e a gente começou a proteger uns aos outros naturalmente. Mas de repente, num determinado momento, eu fiquei 18 dias, num determinado momento, no quarto, quinto, sexto dia, teve uma mulher que começou a flertar comigo, do nosso grupo, mas era uma amiga. E eu, envolvido, comecei a entrar numa decadência emocional, porque tu começa a entrar numa carência, longe da esposa, não tem relação, não tem toque, não tem abraço, não tem nada. E tu começa a se afastar, e parece que a gente começou a conversar, e eu, em vez de ter cortado aquele flerte, eu deixei. Eu não correspondi, mas eu deixei. E a gente continuou. Só que daqui a pouco eu percebi que eu estava gostando daquele olhar. Daqui a pouco eu percebi que eu estava correspondendo àquele olhar no meu comportamento. Mas no momento tu pensa, é besteira, deixa quieto. É possível o homem ser amigo de mulher assim? E é uma pessoa casada. Eu, casado, pastor. E aí de repente aquele olhar e aquele negócio começou e foi, de repente eu percebi que eu estava conversando muito com ela. Eu não fiz nada, não beijei ela, não fiz nada com ela. Não toquei nela, não fiz nada. Só que eu permiti o flerte. Eu cedi para as emoções, eu tive uma ligação com aquele espírito que estava sobre nós, querendo causar um adultério. E eu lembro que eu voltei para o Brasil e eu fiquei muito atordoado, porque quando eu voltei eu olhava para a Sueli, mas tinha alguma coisa de errado. Parecia que eu não voltei para casa. Sabe por quê? Porque o meu coração ficou lá. Foi por um dia isso. A Sueli, sabe, 1 ou 2 dias, que eu fiquei meio perturbado. Pensei, meu Deus do céu, uma viagem que era para ter sido tão abençoada. O que aconteceu comigo? Tinha perdido o pai, tinha perdido o avô. E na verdade eu cedi para aquele flerte. Eu deixei quieto. Quando eu comecei a cair em mim, de verdade, eu falei, não, cara, isso não existe, isso está errado. Sabe o que eu fiz? Eu liguei para o meu pastor, confessei, sentei com a Célia e falei, eu permiti um flerte, eu permiti o olhar, eu não lutei contra. Não aconteceu nada, mas podia ter acontecido. E a gente chorou junto, eu me arrependi. Pastor, mas isso é humilhante? Claro que é humilhante. É terrível? Claro que é terrível. Eu quero poder voltar para Israel só para não ter essa lembrança. Só que por contrapartida agora, o rei chegou para mim e ele fala, quando tu sentar com os jovens, fala sobre o flerte. Quando tu sentar com os jovens, tu vai discernir os espíritos que eles se envolvem. Tu vai entender quando uma pessoa já está fornicando ou adulterando muito antes de ela entrar. Porque tu passou por esse lugar. Então aquilo que Satanás tentou fazer comigo se virou contra ele, porque eu me arrependi, minha esposa me perdoou, tudo foi consertado, mas agora ele está ferrado, porque eu sei o caminho, e ninguém que está comigo vai passar por esse lugar, pelo menos não se confiar em mim. Então Deus quer te tirar da miséria, para salvar aqueles que estão entrando na miséria. Deus quer te libertar, para poder te usar. Isso é ser homem. Ele quer te salvar, Ele quer transformar a tua vida. Sabe, eu passei por abuso na minha infância. Minha família nem sabe. Eu tinha pavor de autoridade. Sempre parecia que eu estava errado, sempre parecia que eu tinha culpado, sempre parecia que eu estava incomodando a autoridade. Eu olhava para pastor, eu tinha medo, olhava para policial, eu tinha medo, professor, tinha medo. Tinha medo de todo mundo, qualquer homem. Eu chegava na casa de alguém, o homem da casa, eu tinha medo de olhar, de falar com ele, porque eu tinha sido abusado por uma autoridade. Mas eu me converti.
eu fui curado, eu fui sarado. E agora? E agora o diabo perdeu, porque eu sei o caminho como sair do abuso. Eu sei sentar com uma pessoa que foi abusada, dar os caminhos para ela sair de lá. Aleluia! Então deixa Deus te pegar, irmão. Deixa Deus te pegar, deixa Ele te pegar e fazer homem, forjado. Ah, mas o que eu vou fazer na vida? Começa libertando as pessoas segundo aquilo que tu já foi liberto. E tu vai perceber que esse negócio vai ficar bom. E quando tu começar a ver pessoas libertas, tu vai ter gosto. É bom ser homem. É bom ser íntegro, é bom libertar. É bom ser usado pelo rei. Vale a pena. É bom. É muito melhor do que a fraqueza. Os lugares que você passou não podem te parar. Mas eles são os ambientes da tua vitória. Amém? Não tenha vergonha do lugar onde tu vive, das pessoas que te conhecem. Faça essas pessoas ver que agora tu se converteu, e quando elas olharem para ti, Deus vai pegar elas. E elas vão falar: meu Deus, o que aconteceu com ele? Não tenha medo de passar no meio delas. O lugar onde tu passou, os cativeiros que tu passou, eles não podem te parar. Eles não podem te parar. Mas eles são o ambiente da tua vitória. Porque agora eu consigo lidar com jovens, pessoas que não tinham rotina, que estavam perdidos na vida porque eu estava perdido na vida. Pessoas que não tinham rumo porque eu não tinha rumo. Pessoas que não tinham paz porque eu não tinha paz, que me dava destino. Então deixa o rei chegar até a tua vida e te usar. Amém? Satanás é perdedor, até as tuas feridas têm poder para salvar. Ele pode tentar te bater, irmãos. Quanto mais Jesus apanhou, pior foi para ele, porque maior é a glória do rei. As marcas nos céus não é do que Satanás fez com a gente, é da vitória de Jesus na cruz, com os pregos, os açoites que ele sofreu, e ele abençoou os que bateram nele. Isso é muita humilhação, irmãos, para Satanás. A cabeça dele está sendo pisada, amém? Agora, para terminar, 1 Pedro 2,9: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aí, aleluia. Tu tens uma missão, tu não é um homem largado na terra. Deus te chamou para algo muito maior do que tu imagina, muito maior. A sociedade carece de homens, a política carece de homens, mas eu estou falando homem, que quando o pessoal tenta acabar contigo e fazer tu mentir, tu não mente, tu se posiciona. Eu estou falando homem que tem cara, que nem o pastor Edmar com a gente, que ficou lá no quartel 50 dias, ficamos lá em Brasília 30 dias, e não deu certo. Pode não ter dado certo, mas nós fizemos o que tinha que fazer. Isso é homem. Não é porque eu sou forte, porque o homem, sabe, Deus me deu uma frase. O conceito de homem do mundo, para Deus é o conceito de infantilidade. Uau! Por quê? Porque ser homem é prezar pela justiça, ainda que custe a reputação, e não vender a justiça pela sua imagem. Isso não é ser homem. Isso é ser um nada. Não é nem digno de ser narrado. Aquele que manipula porque tem medo do conflito. Não, o homem dá a cara a tapa e fala assim: pode bater, que eu vou consertar o que tem que consertar. Isso é homem. Homem não é o malandrão, que palavra que eu escrevi, né? Que fica com 10 mulheres. Mas é o cara que consegue ser fiel para uma. Esse é homem. Esse é homem. Esse é homem. Homem não é o machão que briga com 5. Mas é o que tem identidade formada e que não precisa medir força com os outros. Isso é homem. Homem não é o que berra para ser ouvido, mas é aquele que quando chega inspira segurança e alegria em quem olha para ele. Isso é ser homem. Isso é ser homem, irmãos. Isso é ser sacerdote real. Porque o que é sacerdote, pastor? Hebreus capítulo 5, versículo 1. Ele é escolhido dentre os homens e designados para representar
em questões relacionadas a Deus e representar ofertas e sacrifícios. Os sacerdotes são os homens que revelam Deus na terra. Tu carrega a imagem de Deus ou do diabo. Tu carrega. Quando os teus filhos olham para ti, quando os teus amigos olham para ti, eles só veem uma ou outra coisa, ou Deus ou o diabo, porque existe uma força te movendo e essa força está manifesta para todos que olham para ti. Agora a questão é a quem tu está dando ouvido, para quem tu está olhando. Ah, mas é difícil, pastor. Eu sei que é difícil, mas não foi fácil para Jesus também. Você tem a habilitação dos céus para mudar a terra. Tu entende isso? Nós temos que entender isso. Deus deu para o homem toda a autoridade. Para o pai de família, não é o presidente do Brasil que tem autoridade, é o pai de família. A igreja está num plano espiritual maior do que o Estado. Por quê? Porque o Estado serve as pessoas, e as pessoas são a igreja, quando estão em Cristo. Presta atenção nisso. Tu tens habilitação para mudar todos os ambientes da sociedade, todos, porque tu é homem, tu é pedra. Agora o que tu está fazendo com essa habilitação que Deus te deu? Porque macho Deus te fez e colocou na terra. Deus, ele deu o poder para o homem para cuidar do jardim do Éden, para cuidar da terra. E a esposa ele formou da tua costela. Quem faz a esposa é o homem. Tem homem que fica choramingando porque a esposa não é boa, mas nunca ficou em Deus para formar ela. Salmo 128, o homem que teme ao Senhor, a sua esposa é como videira frutífera. Ponto. Tu teme ao Senhor para que a tua esposa seja sarada ou formada? Deus te deu o poder, Deus te habilitou para poder governar na terra. Agora, qual que é a minha luta, pastor? A tua luta é tu dominar a si mesmo. O problema é que tem muitos homens querendo dominar as pessoas, pelo berro, pela opressão, quer ter razão. Mas Deus não te chamou para dominar ninguém. Deus te chamou para dominar a carnalidade que quer te tomar. Gálatas capítulo 5 fala dos frutos do Espírito. Ser homem para Deus é isso, ter domínio próprio. Eu falo com todo respeito, gente, com todo respeito, mas homem de Deus emagrece. Com todo respeito. Não porque tu não pode ter uma doença, ser gordo ou qualquer coisa assim, mas é porque tu te controla para comer. Como é que a gente tem que ter domínio próprio, gente? Você já foi numa nutricionista para saber como que você tem que cuidar do teu corpo? Se você pode ou não pode comer açúcar? Quanto de açúcar tu pode comer? Tem gente no hospital, eu estava na oncologia esses dias, irmãos. Se você estudar o açúcar, ele é o maior alimentador do câncer. Vai atrás disso para tu ver. E tem pessoas na oncologia que eu via trazendo chocolate escondidinho para dar para os pacientes. Que loucura. Domínio próprio. O paladar é mais importante do que o corpo. Regule a tua alimentação, equilibre. Não que tu não possa comer um negócio ou outro ali, um lanche, outro pode, mas regule. Sabe, descubra qual que é o caminho. A tua higiene bucal, o teu cabelo, eu falo pro pessoal, cuida do teu cabelo, da tua expressão. Jesus era bonito, gente. Jesus era cuidado. Ele era adornado com excelência. Sabe, cuida, seja... Eu tenho às vezes dificuldade com algumas coisas, mas eu tenho uma esposa que me cobra, amém? Inclusive hoje fez minhas unhas, quase arrancou meu dedo, mas deu tudo certo. Eu estou vivo, sangrou, mas não, eu estou vivo. Sabe, irmãos, com todo respeito, homem é longânimo, não é irado. Homem tem domínio próprio, inteligente, é sábio. Isso é homem na Bíblia. Esse tipo de homem não é aquele que sai brigando aí fora. Isso não atrai mulher. Não atrai a mulher. Entenda o sentido que eu estou falando. Não é para ser aqui querer ser o garanhão. Eu estou falando que não atrai a fêmea que Deus criou. O que atrai a fêmea é a integridade de Deus, porque a mulher é atraída pelas características de Deus, porque ela foi criada por Ele. Ele puxa ela. Então Deus quer transformar a tua vida, mas para isso tu tem que se tornar homem. Porque a Bíblia diz que Jesus era pleno Deus e pleno homem. Sacerdote de Deus. Estabelecia a realidade na terra como homem. E como Deus, ele representou o céu e representou a terra. Amém? Se coloque de pé.
Depois a Suelen vai estar falando. Se coloque na presença do Senhor agora, feche os teus olhos. Quero orar contigo. Derrame teu coração. Pode falar baixinho, pode falar no teu coração, mas fale para ele: Senhor, eu não tenho conseguido te representar. Senhor, eu preciso sair do lugar onde eu estou, Senhor. Eu preciso te encontrar, Rei, porque és tu quem vai me dar comida, é tu quem vai me dar bebida, é tu que vai forjar meu espírito, és tu quem vai me guiar para libertar os cativos, Senhor. A minha família, os meus filhos, o meu coração eu preciso resgatar. Eu estou caído, eu sou manipulador, mentiroso, aproveitador, eu abuso a minha esposa, porque quando eu deito com ela, eu trato ela como um objeto. Eu uso da vida, da terra, para saciar os meus gostos e prazeres, sem levar em conta que eu estou destruindo o meu corpo. Ajude-me a entrar num lugar de santificação, de transformação, Senhor. Ajude-me. Eu preciso estar contigo, Jesus. Eu preciso habitar na tua tenda. Quebre o orgulho do meu coração. Faça com que eu compreenda a tua presença. Faça com que eu me humilhe na tua presença. Faça que eu entenda que eu não sou nada, mas que tu és tudo em todos. É tu quem nos levanta, é tu quem nos forja, é tu quem nos chama. Nós não merecemos, não somos bons, não somos fortes. Nós sem ti não somos macho, nós não somos nada. E nós precisamos de ti, Jesus. Pra tua vontade receba o nosso coração. Existo. Receba o nosso coração. Tu és digno. Receba o nosso coração, Senhor. Tu és digno. Mude a realidade dos homens. Que as mulheres venham ter prazer de dizer que são casadas. Oh, Jesus. Nós te pedimos, toque, Senhor, toque. Toque em cada varão, toque em cada homem aqui dentro. Traga para fora a hombridade. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Eu vivo pra te adorar. Traga para fora, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo pra te adorar. Diga isso. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo pra te adorar. Toque nossas almas, Senhor. Eu peço que tu toque aqui nos homens que têm problema com pornografia. Confesse agora para o Senhor. Toque aqui nos homens que estão flertando ou dando em cima de outra mulher. Seja casado ou solteiro, não tem autoridade para isso. Toque aqui nos homens com problema de masturbação, porque a sua alma está cativa. Toque aqui naqueles que não têm domínio próprio, nos glutões, porque nenhum permanecerá nesses lugares, mas serão usados por ti. Traga para fora o coração daqueles que foram abusados, dos que não conseguem confessar, dos que foram maltratados por autoridades. Toque, Senhor. Toque naqueles que estão tão entulhados de dor, que acham que tudo é besteira, acham que não vale a pena andar contigo, tem a falsa impressão que no mundo é melhor. Toque, Senhor. Toque naqueles que estão no ciclo da queda, que tenta mais cai, tenta mais cai, tenta mais cai, que se submetam à tua palavra e a verdade os libertará. Libere um novo momento para cada homem que está aqui dentro. Nós profetizamos vida, 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 quebrantamento, humildade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Vem cá, Sueli, pode se assentar. Sueli
ela quer se vingar de mim, que me preguei no Dia das Mulheres de propósito, e ela quer dar um testemunho. Antes do coffee break ela vai estar dando uma palavra. Amém, irmãos. Eu queria falar para vocês, é um testemunho, menos meio que uma pregação junto. Mas até hoje eu estava ali cortando as unhas do Diogo, realmente arranquei um bife dele, coitadinho. Olha, a gente dá um sanguinho, fica com aquela cara assim, que Jesus, né? As mulheres nem ligam, a gente arranca bife em todas as unhas, estão com a mesma cara, assim, ó. Os homens, um tiquinho de sangue já tá lá. Não, brincadeira. Mas, gente, eu queria falar pra vocês assim, né? Aí eu tava ali fazendo a unha dele, até falei, amor, você tá homem alfa hoje, falei assim pra ele, né? E a gente tava ali trocando os olhares, né, um na frente do outro. E eu já queria falar aqui brevemente com vocês. Será que vocês, como homens, né, algo para fazer vocês pensarem, vocês estão sendo essa inspiração para suas esposas? E quem não tem, futuras esposas, né? Será que quando elas olham para vocês, elas pensam isso de vocês? O que elas pensam? Vocês já pararam para pensar nisso? Mas o Diogo é pastor, né, Su? Ele, no mínimo, ele tem que ser assim. Não, ele tem que ser até se ele não fosse pastor, né? E eu vim pensando nisso, falei, amor, se testificar, deixa eu falar isso para os homens, porque nós, mulheres, nós ficamos atraídas por quem os homens são, por quem nós que estamos em Deus, né? As mulheres de vocês todas são de Jesus, nós nos ficamos atraídas por quem vocês são em Deus, quem são em Deus, né? Então, eu vejo assim, coisas que o Diogo faz, que eu fico assim, olha que lindo que ele é. Não, você é muito de Deus, amor. Eu falo assim pra ele, você é muito de Deus. E eu não tô falando assim, coisas assim pra vocês, assim, tipo, deixa eu pensar uma coisa grandiosa, sei lá, ajudar uma pessoa com um valor de dinheiro. É uma bênção, glória a Deus, isso é muito bom também. Mas uma coisa do tipo assim, ele nem precisava, mas ele vai lá, lava a louça. O meu pai, ele presencia isso direto, assim, coisas assim. Claro, o Diogo mudou muito de um tempo pra cá, sabe, gente? Muito, assim, muito mesmo, assim, né? Tanto que ele era bem Nutelinho. O pai vivia chamando ele, esse meu genro Nutella. Esse meu genro Nutella. Né? E aí eu lembro quando ele voltou do lado de Brasília, né? A gente tinha ido pra praia passar um final de semana lá, e foi um pessoal lá comer uma carninha com a gente, e tinha uma barata sobrevoando, assim, que se aparecesse a barata antes perto dele, ele saía correndo, sabe, assim, tipo, mata aí, amor, era tipo assim, sabe, aí ele voltou de Brasília, a barata veio voando, ele já fez assim, ó, tipo, deixa aqui que eu mato com a mão mesmo. Mas gente, brincadeira. Mas é isso que ele estava falando. Ele estava falando, um homem de Deus, de verdade, macho mesmo, assim, né? Deus quer isso, ele vai... Ele tá ficando vermelho. Ai, eu olhei pro Gui, porque eu sei também, sabe? Que tem gente que não mata uma barata aqui. Teve uma vez, tinha um ratinho, vou contar pra vocês, um ratinho debaixo da máquina lá de casa. Aí eu desci, Gui, vai lá ajudar o pastor, tem um ratinho. Quê? Eu não. O pai matava os ratinhos com o pé, assim, Jesus amado, chama meu pai mesmo. Enfim, gente, ai, esses homens são engraçados demais. Mas e é isso que eu tava falando pra vocês. Nós ficamos admiradas com os homens, assim, o caráter, né? E, gente, a gente vê tudo e mais um pouco. As meninas só estão de olho ali em mim, pra ver o que eu vou falar. Mas a gente percebe tudo, sabe? O pastor tem defeitos? Tem. Ele é difícil para acordar. Meu Deus, né? Difícil para acordar, sim. Mas eu vejo como que a maioria das coisas que ele prega é real, tá? Ele realmente prega e realmente o que ele ministra aqui, ele é o que ele vem mudando na vida dele, deixando Deus trabalhar. E isso aumenta mais ainda a minha admiração
por ele. Eu falo, meu Deus, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me deu ele na minha, o Senhor deu ele na minha vida. Né? Eu não mereço. E será que sua esposa, suas futuras esposas, pensam isso de você? Né? Ou quem não está nem pensando, nem por enquanto, às vezes é muito novo ainda, não tem nenhuma pretendente. Mas como você trata, por exemplo, seus pais e as pessoas ao redor? Isso também demonstra o teu caráter em Deus, a tua macheza, digamos assim, no Senhor. Né? Então, eu lembro quando eu comecei a namorar com o Diogo, no começo, na verdade, a gente só conversava, assim, e eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse casar com o Diogo. Nunca. E nós conversando com ele, eu só conversava com ele, a gente só falava de Bíblia, Deus, e tudo assim, né? E eu falava assim para um outro rapaz que eu estava conhecendo, que eu falava assim, olha, você precisa ver que aquele menininho lá de Santa Catarina ministra, menininho, né? Com aquela carinha de bebê que ele sempre tinha, lisa. Ai, amor, eu te amo muito. Então, e aí eu falo, não, você tem que ver as coisas que esse menino fala. Nossa, a menina que casar com ele vai ser muito abençoada. E eu falava isso direto. Nossa, a menina que casar com aquele menino, meu Deus, ela vai ser assim, ó, agraciada, porque ele é uma bênção. Então, o entendimento que ele tem da palavra. Nossa, as coisas que ele fala pra mim e tal, nossa, ele é muito de Deus. E eu falava isso pro rapaz que eu tava conhecendo. Enfim, mas é porque realmente eu achava que dava para ter uma amizade em Cristo, que só falar de Bíblia, essas coisas. Aí eu fui percebendo que, essa mulher acho que podia ser eu, né? Por que não eu, né, Senhor? E aí eu comecei a me apaixonar por quem ele era em Deus. Porque fisicamente, assim, ele não era muita pessoa que me atraía. Ele não era aquela pessoa assim que eu... Sabe? Ai, amorzão. Olha, a vingança foi... Mas aí, gente, né? Aí eu via, nossa, gente, ele se arrumava tão mal, gente. Nossa, com umas roupas nene, com umas roupas que não correspondiam à idade dele. Meu Deus, eu pegava acho que todas as coisas do meu sogro. Mas enfim, eu falei, não, isso deixa de lado, que devagarzinho eu vou conversando com ele, Deus vai mudando ele e tal. E aí hoje eu vejo, eu penso, meu Deus, o que eu via, o que eu pensava na minha cabeça do jeito que eu falava que eu queria um homem Deus, né? Tipo, na verdade não era aquilo, na verdade dentro do meu coração era uma pessoa como o Diogo, que inclusive é parecido com o meu pai. Porque a mulher vê isso, né? Vocês que têm filhas pequenas. A mulher vai querer um marido super parecido com o pai dela. Não vai querer casar com o pai dela, né? Mas ela vai querer qualidades, porque ela vê o pai dela como um Deus, igual o Diogo falou, né? Vê o pai da casa como um Deus. Não, ela vai querer coisa semelhante, né, ao pai dela. E como que isso, nossa, é muito real. Os dois são bem parecidos, assim, né, fisicamente e tudo mais. E olha que o meu pai, ele se converteu não tem muito tempo. E mesmo assim, né, ele, muitas coisas, muitas qualidades, a Júlia tá rindo até agora. A ser glorificada pelo Senhor, né? Então, eu vim aqui só para dar um breve testemunho, como isso é importante, e eu tenho certeza que isso vai reverberar, e reverberou até agora, né? O testemunho que ele deu para mim lá, quando a gente se conheceu. Ah, isso, mas nós se convertemos agora. Ah, isso, mas eu não sabia dessas coisas. Deus pode remir. Deus pode mudar tudo aí, entendeu? Num perdão, né? No pedir de perdão para sua esposa, né? Mudar, porque às vezes nós mulheres, a gente dá umas Jezabelzadas, né? Assim, tem que segurar, né? Mas a gente tende a fazer isso. Então a gente quer mesmo dominar, e a gente sabe, né? Engambelar você, sabe? Com jeitinho e tal. Mas tá errado, viu? As mulheres que tá aqui, ó, é pecado, não pode. Mas a gente tem que tomar cuidado para não entrar no seu lugar. E nós percebemos quando o homem está se omitindo, né? E para querer que o homem age assim, desculpa, para que nós agem assim. Então, às vezes, mas só ela em casa é difícil, porque ela quer ter o controle de tudo, ela que manda em tudo e não sei o quê. Mas será que não é porque você está sendo omisso?
né? Às vezes você não está passando segurança para sua esposa como você deveria, né? Aí ele se omite, aí ele se apaga. Você que deveria brilhar, aparecer lá, né? E você acaba se omitindo, não deixando você tomar o lugar, né? Você ser a inspiração. Não que a esposa também não tem que dar bom testemunho, mas você é o primeiro, você que arrasta. O Diogo, nossa, glória a Deus pela vida dele, 1000 vezes eu sempre vou falar isso, mas se ele não fosse tão pulso firme, se ele não fosse firme assim em Deus mesmo, Jesus, olha, não sei. Porque ele como que o exemplo arrasta, a convicção arrasta as pessoas, né? Prende, tipo, você vai até o fim, eu vou até a morte com Jesus, fico sem esposo, fico sem filho, mas estou aqui com Jesus. E devido a isso, né, hoje a gente, espiritualmente, muitas pessoas somos ajudados, né? Estou me colocando no lugar até como esposa mesmo, né? E aí até eu fico vendo, quando ele ministra, eu falo assim, que agora que eu comecei a ministrar, eu falo, nossa, eu quero ministrar como Diogo. Nossa, será que você vai ministrar assim? Porque, tá vendo, ele é uma inspiração até para ministração para mim, né? Eu podia, sei lá, me inspirar no meu pastor, que também inspira no meu pastor, mas ele é quem dá mais perto, né? E como eu podia escolher outra pessoa, até uma mulher eu podia escolher, por exemplo, né? Mas não, é o Diogo. E olha o que é importante, você tem que ser a primeira inspiração na tua casa, para os seus filhos, para sua esposa. Ela tem que ter alegria, né? O Diogo falou uma coisa ali legal, não decorei, mas falou que um homem de verdade expressa alegria, inspira alegria na casa. E é verdade. O Manuel fica chorando. Ai, quero papai, 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 você tá aí, papamaco, não sei o quê. Aí o Diogo chega, em vez dele brincar, ele não brinca às vezes com o Diogo. Ele fica lá na sala, ou brincando sozinho, tipo assim, meu pai chegou, tô em casa. Sabe? Ficou tranquilo, tô bem, tô alegre, é uma festa. Com certeza vocês que são pais já presenciaram isso com seus filhos. Porque realmente é o que eles sentem. E será que tua esposa sente isso? Meu Deus, chegou. Nossa, chegou, vamos arrumar tudo, vamos tirar não sei o quê. Dá aquele pavor, em vez do marido chegar em casa e ser mais tranquilo, é o contrário. É pavoroso, porque ou às vezes o marido é mandão, ou tudo que vai chegar reclama, aí a mulher tem que dar conta de tudo e mais um pouco ali, para não ter um pingo fora do lugar, né? E isso aí tá errado, não é isso que Deus quer, né? Não é. O Diogo já foi, nossa, o Diogo entregou muito essa parte para Deus, porque o Diogo, ele é um cara extremamente organizado. E brinquedo no chão, coisa na sala, isso aí eu falei, amor, é impossível com criança. A gente consegue organizado, mas sem nenhum, é difícil. Ele, não, a gente tem que fazer um jeito, a gente tem que, não é possível e tal. E hoje ele já vê que não é assim. A gente tem que ensinar as crianças já desde novo, claro, que nós temos que ser organizados, tanto que o Manuel, de vez em quando, agora, ele por si só, gente, eu nem peço, ele vai e arruma a sala, porque ele vê o pai dele arrumando a sala. Esses dias ele foi, arrumou todos os brinquedinhos, coisinha mais fofa. Falou, viu, mamãe, deixei a sala bem arrumada, né? Falei, nossa, filho, tava mesmo, gente, belezinho, bem parecido com o pai dele, do jeito que deixou até as almofadas, assim. Eu fiquei, ai, dá um soco com esse menino, belezinho. Tá vendo? Eu nem falei pra ele fazer. Como que isso forma, o Diogo até falou pra mim esses dias em relação a Agnes. Amor, como que eu já estou vendo a sexualidade da Agnes sendo formada, porque ela pede a minha aprovação, ela quer o meu olhar, ela não quer o seu, ela quer o meu olhar. Às vezes quando ela vai contar, mostrar, porque o mais novo sempre quer imitar o mais velho, né? Então aí às vezes ela quer contar, ela tá contando. Aí ela quer que o pai dela, olha, não eu. E ele faz, filha, não, vai, pula, tal. Isso vai formando a sexualidade dela, querendo que ela goste de um homem quando crescer de verdade, né? Para com os meninos, para os meninos também serem um homem de verdade. Então, eu tô aqui só para testemunhar o quanto o exemplo arrasta, o quanto é importante ser um testemunho vivo como homem. Né? Como que o homem tem esse poder? As mulheres têm muito poder, porque é delicadeza, jeitinho, voz doce. Eu lembro quando, às vezes, eu pedi alguma coisa, até hoje, de vez em quando eu faço isso, né? Eu ia pedir alguma coisa, ai, amor, compra não sei o que ali. Por que você tá falando assim com essa vozinha? Eu,
Tá falando com vozinho. Tá, vou tentar de novo, mas sair igual. E porque a gente também, né, tem querer um jeitinho todo, mas vocês, homens, têm muito poder de transformar o lar de vocês, tá? O efeito talvez não vai ser imediato, né? Mas um grãozinho por dia é que vai fazer toda a diferença, é que vai mudar tudo, sabe? A gente percebe a atmosfera de um lar quando o homem é alinhado. Já tá na minha hora? Eu tô vendo você olhando. A gente percebe a atmosfera do lugar quando um homem é alinhado com Deus ou tá querendo alinhar com Deus. A gente percebe, né? Percebe bastante. E é isso, irmãos. Vale a pena, sabe? Não é fácil, até porque a responsabilidade para vocês são bem grande, né? A Bíblia diz que vocês prestarão conta pelas mulheres, pelas suas famílias, né? Eu sei que é um cargo pesado, mas se o Senhor confiou isso a vocês, é porque vocês têm capacidade de carregar. E eu digo fardo não de, meu Deus, que coisa horrível. Não, porque às vezes é difícil mesmo, às vezes não, é difícil ir para a cruz, gente. É difícil ir para a cruz, né? Falar que não matava uma barata, por exemplo, assim. Todo mundo ouviu. Mas e assim, às vezes você tá cansado não é fácil, mas vale a pena, sabe? Vale a pena. As crianças vão marcar, a vida da sua mulher vai ser marcada, tá? As mulheres não, né, igual eu falei, as mulheres não atraem só pelo biotipo físico, sim, isso também, né? Mas um dos motivos maiores é o caráter. É o caráter do homem. Se a mulher é de Deus mesmo, né? Que a mulher também tem que ser de Deus, assim, né? De Deus. Que aí ela vai ser também atraída por um homem de Deus, né? Para a glória do Senhor. Então é isso. Deixa esse testemunho para vocês. Amém? Você devia ter falado que acabou a bateria, cara. Irmãos, agora a gente vai tomar um café e vamos orar e abençoar as mãos de quem fez. Amém? Pai, nós oramos agradecendo a todos aqueles que ofertaram, Senhor, para que pudéssemos ter um momento de comunhão, que nunca falte dentro dos seus armários, sobre a mesa de cada um e de cada casa, Senhor. Que essa semana, Senhor, surpreenda o quão valioso é investir na sua obra. Mostra a eles, Senhor. Nós te agradecemos e te engrandecemos, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém? Honra, viu, pastor? Uma vez você ministrou na nossa igreja para casais. Ou não, foi num culto normal que eu não estava, né? Só que eu estava fora. Hoje eu vou ter o prazer de estar junto com o pastor. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos abençoar o pastor Edmar. Senhor Deus, nós abençoamos o pastor Edmar, te agradecemos pela disponibilidade dele. Que a tua glória, Senhor, verta através dele. Sabemos que ele é um homem aprovado na tua presença, o honramos por isso. Entregamos autoridade, Senhor, para ele ser usado por ti aqui e ter liberdade para ministrar a palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pastor. Paz, meus queridos, amém? Glória a Deus, aleluia, muito bom estar aqui com vocês, amém? Acabei de falar para o pastor Marco que tem alguns motivos que eu não trago a minha esposa em encontro de homens. Hoje vocês viram um, para não ser desnudado, né? Mas é uma bênção, é uma alegria e eu vejo a liberdade que há aqui, porque poucas vezes a esposa do pastor é deixada para subir no altar e poder falar. Obrigado. E poder, em forma de brincadeira também, mas relatando e mostrando a honra que tem pelo marido, né? Isso é muito, muito lindo e muito bacana, né? A gente ri um pouco, né, das baratas, das borboletas. Isso Deus vai tratando, né? Aos poucos, com o tempo, né? Deus vai dando coragem, vai dando ânimo. As coisas vão sendo geradas, né? Mas, meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Alguns me conhecem, né?
A gente já esteve aqui uma vez ministrando, era lá na casa, lá embaixo, né? Embaixo da garagem. Outros já foram na nossa casa instalar um ar-condicionado lá, conheceram um pouquinho da nossa história lá também. E para os que não conhecem, eu sou casado há 22 anos. Minha esposa é a pastora Dulce. Sou pai primeiro do Felipe, 21 anos. Depois do Natan, de 16. Tem mais um de 11, que fez 11 anos ontem. Hoje a casa está cheia. Eles têm uma mania de no aniversário trazer os amigos tudo para dentro de casa, passar a noite lá. E estão lá, estão desde ontem à noite, hoje durante o dia, vão provavelmente até amanhã. E aí brincando essa noite foram dormir 5 horas da manhã. É uma alegria, né? E fora isso, queridos, a gente faz um trabalho também chamado Família Acolhedora, além do nosso trabalho secular, além do cuidado com a igreja também. Nós fazemos um trabalho chamado Família Acolhedora, onde nós acolhemos crianças que são abandonadas no hospital, crianças que passam por algum processo judicial, tirados da família, e para não ir para o abrigo, elas são mandadas para a nossa casa. Atualmente nós temos aquele menino que vocês viram, o pequenininho, já faz 30 dias foi adotado, já está com uma mãe e está muito feliz. A mãe está muito feliz. E hoje estamos com um menino de 10 anos lá, que está com a gente e está num processo também onde que Deus está cuidando da vida dele, né? E está nos usando para isso, e isso é uma honra para a gente, né? Depois de um tempo eles vão embora e a maioria deles, a gente tem tido contatos através de... As famílias ficam sabendo da gente, quem adotou, e acaba depois de um ano, 2 anos, acaba mandando uma mensagem dizendo: olha, a gente quer agradecer pela vida de vocês e tudo, porque a criança veio de um jeito muito lindo pra gente, e isso nos alegra, né? Só que tem crianças que talvez vão passar pela nossa mão e a gente nunca mais vai ver. E algumas pessoas podem pensar isso: poxa, mas isso qual é a palavra certa? Não é certo, não é... Poxa, deveria ter alguma gratificação para quem cuida. Mas, queridos, a honra, e a Bíblia ela diz que tem coisas que nós vamos fazer aqui que vão ficar registradas na eternidade e de lá ninguém tira. Tem coisas que você vai fazer que ninguém viu, mas está registrado na eternidade. Tem coisas que vão ser sementes também que você vai jogar e vai colher aqui nessa terra ainda também. Então, é uma alegria poder fazer esse trabalho, e sei que tudo que nós fazemos aqui para Deus e para abençoar pessoas, a gente sabe que tudo são sementes lançadas na terra e que vão frutificar e dar muito fruto. Amém? Mas eu quero compartilhar hoje uma palavra rápida com vocês. Quero te convidar, se você está com a tua Bíblia aí, por favor, abra um livro de Levítico, capítulo 21. Levítico 21, 16. Levítico 21, 16 diz assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosa ou quebrada, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículo defeituoso. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-la ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu, nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que os santifico. Meus irmãos, hoje nós estamos em encontro aqui
de homens que a Bíblia, ela olha para mim e para você. Deus, ele olha para mim e para você e ele nos chama de sacerdotes hoje, nos dias de hoje. E esse, para mim no particular, esse capítulo, esses versículos aqui, são os que melhor expressam o sacerdócio, expressam realmente o que é o sacerdócio, o que é ser um sacerdote, como fazer para ser um sacerdote, o que não fazer, o que ser e o que não ser. Mas para que a gente possa entender o que Deus está querendo falar com a gente hoje, a gente precisa entender um pouquinho mais também. Eu sei que vocês são instruídos aqui, mas eu quero dar uma pincelada para a gente poder entrar na palavra. O que era um sacerdote? A Bíblia diz que existia o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote, ele prestava o culto, ele prestava o serviço no templo. Para você tentar imaginar mais ou menos isso, alguns já viram a imagem, outros não viram, mas para você tentar imaginar, vamos fazer de conta que esse altar inteiro aqui fosse o local, né, Jesus, o átrio. E fosse um ambiente, queridos, onde o sacerdote, ele apresentava o culto. Então, o sacerdote e o sumo sacerdote, eles poderiam entrar nesse ambiente. E ali eles apresentavam e começavam pelo sacrifício. Depois vinham outras etapas, mas por último, e é isso que eu quero estar chegando, por último havia um véu. E esse véu, ele era muito espesso, muito grosso. E dentro desse véu só entrava o sumo sacerdote. Apenas uma pessoa entrava dentro desse ambiente. Porque, segundo Deus, segundo a palavra, ali dentro habitava a presença de Deus. Ali dentro estava a presença de Deus. Isso quer dizer o quê? E quando a gente olha para a palavra, cada um desses homens, desse sumo sacerdote que entrasse nesse ambiente, ele não podia ter defeito algum no seu corpo. O seu corpo deveria ser um corpo perfeito. E além disso, ele não poderia estar em pecado. Ele não poderia não poderia ter cometido um pecado em casa, na rua, em qualquer lugar, entrado no templo, passado direto e entrado nesse ambiente. Porque quando ele entrasse nesse ambiente em pecado, a Bíblia diz que cairia morto na mesma hora. Por isso que quando ele entrava nesse ambiente, normalmente era amarrado uma corda, porque se ele demorasse muito para entrar lá dentro, para sair lá dentro, eles começavam a puxar porque estava morto. O porquê disso, queridos? E isso era no Velho Testamento e daquela forma. Mas a Bíblia diz que somente o sumo sacerdote entrava naquele ambiente. E ele só entrava dentro daquele ambiente depois que ele passava por todo um ritual de sacrificar um animal, derramar o seu sangue pelos seus pecados, e também ali junto com os outros sacerdotes eram sacrificados outros animais também por todo o povo. Quem estava em pecado, havia cometido um pecado, pegava e trazia um animal até a esse ambiente, e aqui era sacrificado esse animal pelos seus pecados. Nesse momento que o animal era sacrificado, e o animal também tinha que ser sem defeito, tinha que ser puro, e esse animal, quando ele era trazido e ele era sacrificado, apresentado a Deus e tudo, recebido por Deus, o pecado era perdoado. E a partir desse momento o sacerdote conseguia entrar nesse ambiente. Pastor, onde você quer chegar? Para a gente poder começar o que diz nesse texto aqui, a Bíblia diz que passou-se muito tempo nesse ritual. Só que chegou num momento onde que já estava escrito na história de Deus, onde já estava escrito e Deus havia já registrado que iria acontecer dessa forma. A Bíblia diz que Jesus ele vem como um cordeiro santo, puro, perfeito, como disse o pastor Marcos Diogo hoje, perfeitinho. E a Bíblia diz que ele vem e ele é sacrificado na cruz, ele entrega a sua vida lá na cruz do Calvário, e quando ele morre, seu sangue é derramado.
Mas no exato momento que ele morre, a Bíblia diz que o véu do templo ele é rasgado de cima a baixo. Há um grande estrondo naquele momento onde que Jesus morre e acontece um rachar, uma abertura naquele véu que separava as pessoas do que estava lá dentro. Mas para a gente poder entender algo, a presença de Deus estava dentro daquele ambiente. E o sumo sacerdote entrava dentro daquele ambiente. Quando o véu se rasgou, não é que agora todo mundo teve acesso a entrar lá dentro. É o contrário. O que estava lá dentro veio para fora. A presença que estava lá dentro veio para fora. Isso quer dizer o que para mim e para você? Aonde você estiver com a planta do teu pé, aquele poder, aquela presença, aquela manifestação de Deus, aquela ação de Deus, aquela coisa que só via dentro daquele ambiente, o falar de Deus, o cochichar de Deus, aquele particular de Deus, ele já não está mais lá dentro, ele veio para fora. Isso quer dizer o quê? Que você está dentro do teu carro, quando você sair daqui, aquela presença vai estar lá dentro. Você vai estar em cima da tua motoca, aquela presença vai estar ali juntinho contigo. Você vai estar dentro de casa, aquela presença vai estar naquele ambiente. Tá, pastor, amém, glória a Deus, mas por que tu leu isso aqui? Sobre o tipo de sacerdote, o tipo de pessoa que não poderia ser um sacerdote. Poxa, é um preconceito de Deus? Será que Deus era preconceituoso quando Ele falou que o cego não poderia ser um sacerdote? Que o aleijado não poderia ser um sacerdote? Que quem tivesse a cara deformada não poderia ser um sacerdote? Que o corcundo não poderia ser um sacerdote? Será que é um preconceito de Deus? Querido, isso era uma exigência de Deus naquela época, porque tudo no Velho Testamento ele reflete para o Novo Testamento, mas hoje de forma espiritual. Hoje a Bíblia diz para mim que todo cego tem acesso a Deus. Hoje a palavra de Deus diz que todo cego tem acesso a Deus. Hoje a Bíblia Sagrada diz que todo corcundo tem acesso a Deus. Que toda pessoa que por mais problema que ela tenha no seu corpo físico, ela tem acesso a Deus. As pessoas mais baixas têm acesso a Deus, as pessoas mais altas têm acesso a Deus. Todos têm acesso a Deus, porque aquilo que estava preso lá dentro, agora já não está mais, já está solto, está em todos os ambientes. Tá, mas pastor, por que tu leu isso aqui? Por que você está falando isso? Porque, meus irmãos, como eu falei, tudo que foi do Velho Testamento, ele reflete hoje na nossa vida de forma espiritual. E hoje, infelizmente, tem pessoas perfeitas no seu corpo físico, com um padrão que você olhar, você não consegue ver um defeito talvez na vida da pessoa, mas talvez essa pessoa é cega, não de vista humana, mas é cega. Talvez essa pessoa é coxa, talvez essa pessoa tem mãos e pé quebrado. E o que quer dizer tudo isso? E é isso que eu quero entrar agora e compartilhar com os irmãos. Quando a Bíblia ela relatava todas essas situações, esses problemas que haviam no corpo, como ser cego, ser aleijado, rosto defeituoso, corpo deformado, pé ou mão defeituosa, corcundo, anão, defeito na vista, feridas purulentas, fluxo, testículo defeituoso, tudo isso, ele comentava com isso porque quem tinha esses problemas passava e enfrentava dificuldades e limites. A pessoa podia, hoje, olhando de forma humana primeiro, se você encontrar uma pessoa, e eu já encontrei, já atendi pessoas, na época que eu trabalhava numa loja no centro, atendi pessoas durante muito tempo, onde a pessoa tinha um problema de visão, nasceu cega, mas o corpo era perfeito, tu olhava, tu não conseguia ver falha no corpo da pessoa, e era uma pessoa forte, só que não tinha visão. A falta de visão dela limitava ela. A sua força podia fazer um monte de coisas, mas a falta de visão travava ela, que ela chegava somente até um limite e não passava dali.
Então eu quero compartilhar hoje com vocês algumas coisas, queridos, que nós cristãos, você que está ouvindo a palavra, você que é pai de família, você que é responsável por uma casa, você que ainda talvez não é responsável, mas é responsável pela tua vida, você mora dentro de uma casa, existe os teus pais, né? A gente é responsável por alguma coisa. A nossa vida, ela já é um motivo de ser observado por alguém. Quem é casado aqui? Levanta a mão, por favor. Quem tem filhos? Amém. Nós que temos filhos, que somos casados, há uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas. Porque a esposa e os filhos, sem você perceber, até os filhos mais rabugentos e mais turrões, né? Até esses, eles estão sob os nossos lombos de forma espiritual. Se tu cai, normalmente tu leva a tua esposa e os teus filhos junto. Então, quando eu vou citar agora alguns desses problemas físicos, que agora trazendo para a nossa vida espiritual, eu quero que você tente se imaginar, se por um acaso há algum desses defeitos em você. O pastor Marco Diogo falou muito claro hoje, tem defeito? Abre a boca e confessa. Chama, não quer abrir para todo mundo? Chama o pastor, chama no canto, abre o coração, confessa, coloca para fora. Mas conserta isso. A Bíblia diz que Jesus, por onde passava, não tinha um cego que ficava cego. Quando Jesus se apresentava na presença de alguém com um defeito no seu corpo, um aleijado, não ficava do mesmo jeito. Por que você vai ficar? Por que você acha que acabou a tua história? Por que você acha que determinadas coisas não vão mudar na tua vida? Se o Todo-Poderoso já não está mais dentro de um lugar, mas está liberado sobre a tua vida, em qualquer lugar que você botar as plantas dos teus pés, naquele lugar que é teu lugar de queda, de falha, de erro, Deus é o Deus que está ali para te dar força naquela hora, para você não pecar mais. Mas vamos lá, queridos, a primeira citação que Deus faz, ele diz que alguém que era cego não poderia ser um sacerdote. Alguém que era cego não poderia ser um sacerdote. Cego é literalmente alguém que não tem visão. Alguém que tem limites. Às vezes pode ser uma pessoa muito hábil em muitas áreas, mas parece que não vai muito além, porque a visão é curta, porque parece que não consegue chegar muito longe, porque falta ali visão. Não sabe para onde vai. Quem é cego normalmente não sabe para onde vai. Alguém pode ter um corpo muito forte, mas a falta de visão limita ele. Às vezes você pode ter muitas habilidades, mas a falta de visão em Deus te leva só até um ponto. Precisamos ter alvos claros. Sacerdote cego acaba levando outros a quedas ou falhas. Queres ver a tua família bem? Começa a buscar em Deus uma visão nova, renovada, restaurada, transformada. Começa a buscar de Deus uma visão para você e para a tua família. E você vai começar a perceber que os teus familiares não cairão mais, não falharão mais. Tá certo que os filhos chegam num momento da vida que eles vão ter que tomar decisões. A Bíblia mesmo fala em Eclesiastes que tem horas, queridos, que o pai guardou a sua vida, buscou o Senhor, mas vem o filho e peca, e falha, e erra. Ou ao contrário, às vezes o pai falhou, o pai errou, mas o filho chega e decide não errar. É uma questão de escolha, é uma questão de se colocar perante a Deus. Que escolha você quer fazer hoje? A segunda citação que a Bíblia fala é sobre o coxo. E ele diz que o coxo não poderia ser um sacerdote. Por que o coxo não poderia ser um sacerdote? Primeiro, é aquele que tem pernas, mas as pernas não suportam o corpo. Você já viu um coxo, não? Eu já vi alguém que realmente não conseguia andar, as suas pernas não tinham força nenhuma. Daqui para cima era forte, mas daqui para baixo não tinha movimentação e não tinha força nenhuma. Até tinha força de vontade. Aquilo que eu estou batendo desde o começo aqui, todos esses problemas aqui,
eles não impedem alguém, por exemplo, que é cego, a pessoa insistir e fazer algumas coisas e tudo, mas sempre vai ser uma limitação. Pergunta para um cego se ele quer ser cego. Pergunta para um cego se Deus pudesse curar ele naquela hora, se ele não pediria, não, eu quero ser curado. Nenhum cego gosta de ser cego, porque sabe que tem limitações. A mesma coisa é com o coxo. Coxo é aquele que tem pernas, mas as pernas não suportam o corpo. Coxo precisa sempre ser levado pelos outros. Não caminha sozinho, é dependente. Não progride, não amadurece. Sempre anda onde as pessoas, sempre fica onde as pessoas o deixam. Sempre tem que ser conduzido por alguém. Queridos, Deus está te chamando para você começar a sonhar um pouquinho maior do que você tem sonhado até agora. Quem você foi até agora? Quem você foi para a tua família? Quem você foi para os teus filhos, para a tua esposa? A tua história não acabou independente do que aconteceu até agora. Sempre tem um momento novo para Deus recomeçar. Tem coisas que não vamos conseguir voltar lá atrás e consertar. Não dá. Tem coisas que não tem como mudar. Alguém pode ter se separado no passado. Já está casado novamente. Tem como voltar lá e consertar? Não dá. Mas você pode tocar a tua história daqui para frente. Tocar uma nova história daqui para frente. A Bíblia fala de um terceiro problema, que é do rosto mutilado. Rosto defeituoso. Rosto mutilado. Você olha e você não sabe se é à frente ou se é atrás. Você olha e parece que é deformado. Quando a Bíblia fala sobre isso, ele está falando de alguém que tem duas caras. Sacerdote com o rosto mutilado é santo na igreja, mas rude em casa, é uma treva em casa e desonesto no trabalho. Sacerdote com o rosto mutilado, nunca conseguimos saber como ele é, porque uma hora é de um jeito e daqui a pouco é de outro. Sonda o teu coração. Todas essas citações aqui, elas não estão vindo aqui como uma acusação, não, bem pelo contrário. Elas estão vindo para uma restauração e transformação. Porque como disse o pastor Marco Diogo, homem que é homem, ele enfrenta os pepinos, ele enfrenta as situações que vêm pela frente, ele enfrenta o que aparece, ele enfrenta as situações dentro de casa. Se ele tiver que pedir perdão para a esposa, ele vai pedir perdão para a esposa, porque isso não vai rebaixar ele. Se ele precisar pedir perdão para um filho, ele vai chegar e pedir perdão para o filho. Filho, errei, filho, falei contigo, filho. E não vai perder a autoridade com os filhos de jeito nenhum. Mas quando há alguma coisa que Deus sonda e nos mostra, precisa ser tratado. Quarto ponto, queridos, quarta situação. A Bíblia cita sobre alguém com corpo deformado. Corpo deformado ou desproporcional. O que isso quer dizer? Fala de pessoas que crescem em uma área, mas são doentes em outras. Alguém que se dá muito bem numa área, mas tem outra área que parece que é está empacado, não vai. Pessoas que têm áreas do seu caráter atrofiados. Tem um braço muito forte, mas o outro braço já não serve para nada. Enxerga bem de uma vista, mas da outra não enxerga. É limitado. Dá muita ênfase em uma área da sua vida, mas esconde outras. Ah, não, eu sou muito bom nessa área. Não, vem cá que eu quero te ensinar um negócio aqui. Olha, cara, assim, tu tem que fazer aqui, sobre isso aqui, tu tem que fazer assim, 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 assim. Mas se ele está falando aqui assim, e essa pessoa pergunta para ele sobre um outro assunto, ele disfarça, toca no assunto. Por quê? Tem áreas, queridos, que a gente prefere não falar e
comentar, ou não tratar, ou não... Ouça bem que eu vou te falar uma coisa. Nós que somos casados, né? Não adianta tentar esconder algo de mulher. Não adianta. Mulher é um bicho triste, querido. Parece, eu falei para minha esposa agora faz uns 30 dias atrás. Mulher é um negócio de doido, cara. Eu cheguei uns 30 dias atrás. Eu fui para casa rapidinho. E à tarde minha esposa tinha saído, levado as crianças para consultas e tudo. E não tinha ninguém em casa. E eu estava na rua trabalhando, eu tive que ir para casa pegar uns documentos. Quando eu cheguei em casa, abri o portão rápido, entrei, peguei os documentos. Quando eu ia sair, o telefone toca, pastor Leonardo. Ô, meu querido, tudo bem? E aí, vamos, estás em casa? E esse cara, mas estou saindo. E ele falou, então espera só um minutinho aí. Daqui a pouco ele parou na frente de casa, veio ele com mais um outro irmão que nunca tinha vindo na nossa casa. Ele disse, não, nós estávamos passando aqui perto e eu queria mostrar a tua casa pro irmão aqui. Disse, também entra aqui, gente, entra, vamos lá. Entramos. E quando eles me ligou dizendo que estava vindo, eu sou muito assim de passar o olho na casa, ver se tem alguma coisa fora do lugar, porque não tem, né? A minha esposa, os meninos sabem que ela é. E passei o olho, só que às vezes a gente tem umas manias, né? Por exemplo, as almofadas, eu e ela, minha esposa, sempre brigamos um pouco por causa disso, que eu não gosto de almofada em cima do sofá, porque quando eu vou sentar, parece que, e tem bastante, aí me incomoda aquilo, eu tenho que jogar tudo, não, tem que estar livre para sentar, né? Mas aquele dia eu passei, e elas estavam de um jeito, eu peguei a almofada assim, só botei pro lado assim, arrumei de outro jeito. Eles vieram, mostrei a casa, beleza e tudo, já peguei e ofereci uma água também, a pia estava toda limpinha, peguei e ofereci uma água para eles, tudo, um copo para ele, um copo pro pastor, um copo pro outro irmão, tá, beleza, tomaram, conversamos mais um pouquinho, beleza, saímos. 1h30 depois, eu tô na rua, correndo e tudo, a minha esposa manda mensagenzinha para mim, oi vida, oi? Ela assim, quem é que estava aqui em casa? Ah, tu veio para casa? Eu se vim. Quem é que estava aqui em casa? Eu disse, olha que foi. Eu falei bem assim, velho. Ô bichinho, né? Ô mulher triste. Não falei triste. Eu falei, ô mulherzinha abençoada, cara. Eu disse, ô zoiuda, que tu. Por quê? Aí ela assim. Não, é que eu entrei. As almofadas estavam fora do lugar. E tinha 2 copos em cima da pia. Dentro do negócio para lavar, não era nem fora, dentro do negocinho para lavar. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu cheguei para os meninos de noite e falei, não esconde nada mais da tua mãe, não tente esconder nada, senão o negócio vai pegar. Queridos, não dá para esconder nada de mulher. Quando você pensa que a gente é muito esperto, a gente está se enganando a gente mesmo. Porque nós temos uma sensibilidade com Deus. Por mais que a gente é pastor e tudo, isso é uma bênção, mas a mulher parece que ela recebeu de Deus algo muito especial nos sentidos. Onde que ela percebe determinadas coisas que nós não percebemos. Coisas que a gente pensa que estão bem tampadinhas. Aquela coisa assim, elas não têm a total certeza, mas elas sabem. Elas às vezes não vão falar porque elas não têm como provar alguma coisa, mas elas sabem que alguma coisa não está bem. Às vezes pode ser uma coisinha pequena, ou às vezes pode ser algo muito grande. A mesma coisa são com filhos. As mães conhecem a gente. Então, queridos, não dá para esconder e jogar para baixo do tapete o que não se tem como esconder. Não há como se ter um corpo mutilado. Pessoas que têm áreas do seu caráter atrofiados, as pessoas dão uma ênfase em uma área da sua vida, mas escondem outras. Existe alguém que foi perfeito, e a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi perfeito. Jesus, ele era proporcional, ele era perfeito. A Bíblia diz que Mateus trata Jesus como o leão,
aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Jesus, em Mateus, Mateus relata sobre Jesus, ele fala que Jesus ensinava com autoridade, curava, expulsava demônios, mas este não era todo o rosto de Jesus, isso não era toda a vida de Jesus. A Bíblia diz que Marcos mostra Jesus como um boi. Como assim como um boi? Ele veio não para ser servido, mas para servir. Mas não basta somente servir, Jesus não era somente servo. A Bíblia fala que Lucas mostra Jesus como homem. Ele chorava, ele ria, ele conversava, entrava na casa com pecadores, não para pecar, mas para ser luz ali dentro, para ser bênção, para trazer vida. João mostra Jesus como águia. Águia vive mais alto. Jesus veio da glória, mas não vivia o tempo todo como se estivesse na glória, entre aspas, com a cabeça no mundo da lua. Tem horas, queridos, que você tem que ser agir da forma que é necessário para cada momento. As pessoas precisavam da gente lá na frente do batalhão, estávamos lá. As pessoas precisam da gente dentro de um abrigo de criança, nós estamos lá. Um casal está se separando, nós vamos ser a reconciliação. Resumindo agora, fazendo um resumo sobre isso, sobre esses itens aqui. Jesus não era desproporcional, ele foi rei, servo, homem e Deus. Isso quer dizer o que para mim e para você? Alguém doente, tem alguém doente na tua frente? Ora com autoridade. Casal que está em separação, seja você a reconciliação. Tem algum necessitado? Serve. Alguém perdido? Leve a salvação. Seja não como alguém que está com o seu corpo de forma desproporcional. Ai não, eu sou muito generoso, mas sou um pecador sem vergonha. Isso é ser desproporcional. Não dá para tampar o sol com a peneira, queridos. Não tem coisa boa que tampe os teus pecados. Não tem nada ótimo que nós possamos fazer que vai tampar os nossos pecados. Pecado se confessa, pecado se apresenta para Deus, pecado se joga fora da nossa vida, pecado se rompe, pecado se quebra, pecado se arranca da nossa vida. A Bíblia fala sobre um outro item que é o pé quebrado. Outro problema que é o pé quebrado. Quem tem pé quebrado vive caindo. Eu não sei, alguém já quebrou aqui um pé ou uma perna? Eu já quebrei pé e já quebrei perna. E querido, não tem como tu ter força em cima do pé. Não tem. E outra, se alguém se apoiar em você, nesse lado que está quebrado, cai os dois. Quando a Bíblia fala sobre isso, queridos, pessoas que não têm firmeza. Se alguém se apoia na gente, é capaz de cair os dois. Isso fala de áreas da nossa vida que realmente estão sem força, que precisam ser curadas. Isso você precisa reconhecer, ser sincero, abrir o coração, ver o que está errado, arrumar, consertar, porque isso vai fazer bem para você e para todos que precisarem de apoio no momento certo. Quando você está curado, o osso está colado, as pernas estão firmes, apoia aqui que eu vou te ajudar a te levar até onde for necessário. Eu vou te levar, vou te ajudar a levar. Depois aí para frente você consegue andar sozinho. Mas se você está com alguma coisa fora, não adianta tentar carregar alguém, que daqui a pouco cai tu e cai a pessoa também. Fala da mão quebrada, outro item, e diz assim: essa pessoa ela não toca em alguém porque dói. Alguém já também quebrou a mão, não? Ou algum dedo? Eu já quebrei dedo também, mas me quebrei todo. Quando você está com um dedo machucado, parece que todo mundo, quando vai tocar, por mais que tu esconde a mão, toca, bate.
é terrível. Você não consegue também tocar em ninguém, você não consegue fazer um carinho em ninguém, você não consegue ajudar ninguém, você não tem força na mão para conseguir puxar alguém de algum lugar. Quando fala de mão quebrada, fala exatamente disso. Um sacerdote precisa ter mãos firmes, um sacerdote precisa de ter mãos curadas, precisa de ter mãos restauradas, mãos que possam ajudar, tanto quem está dentro da tua casa, como quem você encontra no meio da rua. As tuas mãos precisam estar prontas para poder ajudar. Você precisa ter uma vida pronta para ajudar, firme, curada. Quem tem mão quebrada não consegue abençoar. Uma hora abençoa, uma hora oferta na vida de alguém, uma hora oferta na igreja, outra hora já não oferta, outra hora já ajuda alguém, outra hora já não ajuda. Tem dificuldade de abençoar financeiramente outras pessoas e a igreja. Aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. A Bíblia diz que chegará um tempo onde que nós vamos ter que apresentar a Deus tudo o que fizemos. As nossas mãos, a Bíblia diz, isso é a Bíblia que diz, elas têm que estar cheias, mas mãos quebradas, mãos defeituosas, mãos que não estão curadas, não tem como apresentar nada. Se deixe ser curado por Deus em todas as áreas que forem necessárias. A Bíblia fala também sobre o corcundo ou o corcovado, aquela pessoa que anda corcunda. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa não poderia servir, não podia ser sacerdote. Por quê? Primeiro porque anda olhando para baixo. É como se vivesse reclamando a vida inteira. É como se tudo fosse um problema. Por quê? Não consegue olhar para cima, não consegue olhar mais longe para frente, só olha para si mesmo e para baixo. É pessimista, vive olhando para o próprio pé, anda sempre com um peso nas costas. Pode ser falta de cura em uma área ou falta de perdão. Alguém com mágoa no coração pode pegar férias, passear, mas sempre estará como se estivesse cansado. Tem áreas da nossa vida, queridos, que precisam ser tratadas. Precisam ser tratadas. Pessoas que a Bíblia trata como corcundas, no mundo espiritual falando, estão levando como se fosse um peso sobre os seus lombos, e precisam deixar desse peso, precisam lançar esse peso aos pés da cruz. Isso pode ser muita coisa, queridos. Isso pode ser falta de perdão, isso pode ser algumas áreas que não foram consertadas, que precisam ser restauradas, aquilo que te bota para baixo, aquilo que te leva a você só olhar não para o Criador, não para mais longe, para frente, pelo que está te esperando pela frente, faz te levar a olhar sempre para baixo, como alguém que sempre está na pior. Você não está na pior, você está na melhor etapa da história da tua vida. Você está no melhor momento da tua história, da tua vida. É o momento onde que Deus pode restaurar e transformar todas as coisas na tua casa, todas as coisas na tua vida. Você pode provar de um final de vida maravilhoso. Está tudo pronto. A questão é que a gente tem que pegar tudo que está na nossa vida, que está desforme, que está fora do lugar, e colocar tudo no lugar. Isso é fácil? Não, não é fácil, mas também não é difícil. Deus está nos ajudando. Outro item, queridos, que a Bíblia fala, alguém que era anão também não podia ser um sacerdote. Anão é alguém que parou de crescer. Ninguém nasce anão. Não sei se você sabia disso. A pessoa nasce sim com algo no seu corpo físico que não faz crescer, mas ninguém nasce com um tamanho, né? Não. A pessoa, ela nasce e chega num determinado momento, ela não cresce como todos os outros, chega num momento que ela não cresce mais. Ela para, ela estanca. Isso quer dizer o quê? Falando do mundo espiritual. Pessoas que chegam até o momento, param, estagniza e não anda mais. O corcundo, queridos, que eu acabei de falar,
ele é como se ele crescesse para baixo. O anão não cresce. Quem tem o problema na parte espiritual, onde que a gente chama de anão, é alguém que estagnou, parou ali. Já provei tudo que eu tinha que provar de Deus, toda a minha história já aconteceu, as melhores coisas que eu podia provar já aconteceu, tudo que precisava ser restaurado, acho que até aqui já está bom. Queridos, não. Deus quer te levar a lugares tão maravilhosos, tão grandes, que são maiores do que os teus olhos podem ver. Só que para isso você precisa buscar em Deus um crescimento e algo um pouco diferente do que você tem buscado. Ir um pouco mais além. As suas mãos têm que estar um pouquinho mais prontas e firmes para você fazer um pouco mais. Se doar um pouco mais, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Ser um instrumento ainda maior do que você tem feito. E isso só acontece, queridos, quando você começa a ser tratado e curado em todas as áreas da tua história e da tua vida. Peça ajuda quando você não consegue. Deus vai te ajudar. Outro ponto, queridos, a Bíblia fala sobre belida nos olhos ou defeito nos olhos. Isso não fala de alguém que é cego. Não, alguém cego não vê nada. Alguém que a Bíblia aqui relata que tinha belida nos olhos ou defeito nos olhos, ele estava querendo falar como se tivesse pedra nos olhos. Eu não sei quem anda aqui de moto, mas naquele momento que você levanta a viseira e bem naquela hora passa um caminhão e joga aquele pó e entra no olho e você, cara, fica terrível para você ver. Você já não consegue mais enxergar nada pela frente direito. Você tem que encostar, você tem que parar, limpar os olhos, tentar limpar, e mesmo assim fica aquilo lá incomodando dentro do olho. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Quem vive dessa forma espiritualmente, isso quer dizer o quê? Que a pessoa vive sempre incomodada com algo que vê pela frente. Tudo que vê pela frente parece que é um incômodo na sua história. Isso também fala de coisas que precisam ser tratadas dentro do nosso interior. Às vezes a pessoa passou uma situação difícil tempos atrás, parece que tudo vai se repetir agora. Por quê? Deixa Deus tratar, deixa Deus mudar o teu coração. Eu não sei quantos que são aqui dentro que já foram de uma outra igreja e hoje estão aqui, mas é um grande problema das pessoas, às vezes um problema que passaram na outra igreja, querer trazer para dentro daqui. Por quê? Limpa os teus olhos. A Bíblia fala que se você tem uma trave nos teus olhos e você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, tu não vai conseguir. Você vai machucar o olho da outra pessoa. Você vai machucar a visão da outra pessoa. Deixa Deus tratar das áreas da tua vida. A Bíblia ainda fala, e eu vou terminando só mais 3 pontos, nós vamos terminar agora. A Bíblia fala sobre a sarna. Quem era sarnento não podia entrar como sacerdote. Meu irmão, não sei se você já viu, não vou falar nem de pessoa, mas você já viu um cachorro sarnento? Na minha cidade tinha bastante. E cachorro sarnento, eu pude presenciar essa situação que eu vou falar agora. O cachorro estava com tanta sarna. Sarna, você sabe que é um problema de pele, vamos dizer assim, aonde que dá muita coceira. E o cachorro estava com tanta sarna, queridos, que a pessoa que estava começando a cuidar dele pegou e botou um prato com comida muito boa na frente dele. Só que ele estava se coçando na parede, num canto, e ele olhava para aquele prato de comida e ele parece que queria comer, mas a sarna era tanta e a coceira era tanta que ele ficava ali, e o alimento estava na frente dele e ele não comia. Quando a Bíblia fala sobre sarna, ela mais ou menos fala nesse sentido. Alguém que está tão incomodado com algo na sua vida, que Deus está apresentando banquetes na sua história, na sua frente, e a pessoa não consegue usufruir daquilo que Deus está apresentando, por causa de coisas que estão na sua vida, que estão sendo incômodas, a ponto de ele ficar inquieto o tempo todo e não conseguir aproveitar do que Deus tem para a sua história. Quantas pessoas nos nossos dias hoje não conseguem aproveitar do que Deus está dando?
Quantas pessoas não conseguem aproveitar um pouco a sua família porque estão tão preocupados com tantas coisas? Queridos, eu sou um cara, sou sincero em dizer para vocês, as pessoas olham para mim e veem muito calmo, só que eu sou uma bomba dentro de mim, muito nervoso, tento não transparecer, mas eu sou muito nervoso. Eu tinha muita dificuldade até para conseguir descansar, preocupado com os problemas financeiros e outras coisas para resolver. E às vezes, queridos, a gente passa tão preocupado por causa de um problema que tu esquece todo o resto que está ao redor. Tua esposa, teus filhos, de curtir a família, tu acaba esquecendo de todo mundo. Às vezes aquela coisa de simplesmente sentar no sofá e ficar junto com a tua esposa e com os teus filhos, cara, já é algo maravilhoso. Só que tem gente que não consegue nem fazer isso, não consegue nem curtir esse momento perto da família, porque a sua alma está tão ansiosa, tão quieta, por causa de um determinado problema. Vai adiantar ficar nervoso naquele momento? Você vai resolver algo naquela hora? Não vai. Faz uma coisa então, querido, só uma dica. Vai para o banheiro, liga o chuveiro, vai tomar um banho, relaxa um pouco, sai de lá, bota uma roupa cheirosa, senta, não consegue sair, está sem grana, acontece, senta lá no sofá com a tua esposa, liga uma TV, curte um pouquinho a família, fica junto, assiste um filme, assiste alguma outra coisa diferente, ou vai, se é casa, vai para lá de fora da casa, bota uma cadeira, vai bater um papo, vai tomar um chimarrão, gosta de café, vai tomar um café. Eu gosto muito de chimarrão. Chimarrão para nós é um momento onde que eu e minha esposa a gente consegue ter algumas conversas a mais ainda também. Mas começa a usufruir dos momentos que você tem com a tua história, com a tua família. Quantos filhos que não conseguem ter tempo com os pais? Quantos filhos que não conseguem tirar tempo para os pais? Às vezes um problema é um pepininho, é um motivo para dar para não falar mais com a mãe, para não falar mais com o pai, para se tocar no quarto. Cara, daqui a pouco o pai e a mãe morrem. E aí? Em cima do caixão. Não adianta mais nada. Queridos, começa a curtir a tua família. Começa a curtir quem está dentro da tua casa. Começa a gastar tempo. Cara, tem horas que a gente não vai conseguir resolver problema financeiro nenhum, ou outro problema, não dá. E isso é uma prática, porque às vezes é difícil, eu sei que é difícil. Eu tinha esse problema de sentar no sofá e não conseguir tirar a cabeça dos problemas. Só que Deus foi me dando calma para eu conseguir 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas deixar e ficar com a minha família. Conseguir curtir um pouco eles, pelo menos. Faça isso. A Bíblia ainda fala sobre impingir, feridas purulentas ou fluxo. Isso fala de manchas. Manchas na vida, manchas no caráter, manchas na conduta, na família, no trabalho. É algo que tentamos esconder dos outros. É coisa feia. Antes de ser curado, a mancha precisa ser revelada. A Bíblia diz que Naamã, a Bíblia fala que Naamã era um cara muito forte e ninguém imaginava que ele tinha as manchas que ele tinha por baixo daquela farda forte. Não mostrava para ninguém, mas ele tinha manchas muito feias e manchas que incomodavam muito ele. Só que ninguém sabia. E Deus, às vezes, queridos, Ele não quer expor ninguém. Deus não quer fazer você passar vergonha. Mas se contigo precisa acontecer, das manchas da tua história aparecer, deixa aparecer. Deixa aparecer as manchas feias da tua história. Porque depois que aparece, a cura vem. E aí você nunca mais vai ter mancha feia para mostrar. A Bíblia diz que Naamã, depois que ele tirou as suas vestes sacerdotais, mergulhou como Deus havia mandado, a cura veio imediatamente, e a sua pele ficou como pele de bebê, como de recém-nascido, uma pele nova e restaurada. Queres ter uma vida restaurada? Novinha em folha? Queres ter uma vida onde que as pessoas olham e digam, cara, que legal isso.
Cara, que bacana. Deixa Deus curar as tuas manchas. Deixa Deus curar de tudo. E por último, queridos, a Bíblia fala sobre testículo quebrado. Isso fala de pessoas que não geram filhos, de esterilidade, não reproduz a mesma espécie. Eu e você fomos chamados, queridos, para frutificarmos no reino de Deus. Todos vocês aqui, quando você se colocar na presença de Deus, não como alguém que sabe tudo, querendo mandar na vida de todo mundo lá fora, da tua família, dos teus amigos, das pessoas que você encontra pela rua, não. Quando você te apresentar para as pessoas lá fora, como alguém que é uma imagem que talvez elas queiram seguir e observar, como alguém que elas talvez tanto procuram numa amizade, como eles procuram no meio meio familiar. Às vezes as pessoas procuram lá fora simplesmente alguém que eles vão conversar um pouquinho, eles dizem, cara, o que esse cara tem? O que esse cara tem de diferente? Meus irmãos, deixe Deus fazer com que você seja um gerador de vidas na vida das outras pessoas. Isso não é difícil, porque não é você quem faz. Você precisa simplesmente se deixar ser curado por Deus e tratado. Depois, Deus faz o quê? Deus pega e começa a gerar de uma forma automaticamente. Pessoas vão chegar perto de ti e vão começar a multiplicar o que está dentro de você. As pessoas vão começar a chegar e não dizendo, não, eu não quero ir na tua igreja. Pelo contrário, eles vão dizer assim, não, eu quero vir aqui. Como é que é lá? O que vai ter esse final de semana? Como é que é lá? Que horas que começa? Queridos, é Deus fazendo isso. Multiplicação. Que tipo de sacerdote você tem sido dentro da tua casa? Que tipo de sacerdote você tem sido na rua? Que tipo de sacerdote você tem sido dentro do teu trabalho? Queridos, tudo, não tem como a gente ser sacerdote somente dentro da igreja, não dá. Ou a gente é sacerdote em todo lugar, ou a gente não é sacerdote. Por quê? Porque antes o sumo sacerdote era sumo sacerdote lá dentro. Agora a Bíblia diz que aquilo que estava preso lá dentro veio para fora. Isso quer dizer o quê? Em todo lugar que nós estivermos, nós temos que ser um sumo sacerdote. Nós temos que ser alguém que leva a palavra de Deus em todo lugar, em todo momento, aonde a gente for. A presença de Deus tem que estar na nossa vida. A gente tem que exalar isso. Só que nós precisamos ser sinceros para Deus. Às vezes a gente tenta se enganar, querido, com paz do Senhor, com um boa noite bem bonito, com um abraço querido. Quando não está bem, seja sincero. Não precisa ser grosso com os outros. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a questão é que precisa chamar alguém. Às vezes tem uma esposa que você consegue conversar com ela. Chama ela para conversar. Abre o coração, cara. Queridos, teve um dia, bem no início do meu casamento, eu tinha tanta coisa dentro de mim. Isso eu já estava 9 anos convertido. Isso para terminar, eu estava 9 anos convertido. E eu conheci a minha esposa. Ela apareceu na igreja, a mãe dela trouxe ela, e ela se converteu. Naquele primeiro dia que ela foi, ela começou a se converter ali. E a gente passou por um processo, casamos, e depois de 1 ano e meio casado, saímos de um culto, viemos para casa. Eu estava pedindo para Deus porque tinham coisas dentro do meu coração que eu precisava botar para fora. Tinha coisas de conhecer ela antes que estavam me matando por dentro. E teve um dia que eu deitei na cama, eu fui jantar, ela foi cuidar da cozinha e tudo, escovei os dentes, já tinha tomado banho, fui deitar, deitei na cama. Queridos, eu comecei a chorar. Eu não entendi aquilo. Só que o desejo que estava dentro de mim trouxe aquela presença que estava liberada agora. Aquela presença, ela entrou dentro do meu quarto.
E eu comecei a chorar, mas não um choro de alegria. Um choro de, como se fosse uma criança querendo arrancar dentro de mim tudo que estava escondido dentro do meu coração. E eu comecei a chorar muito, ela se assustou, veio correndo lá de dentro, veio e sentou do meu lado e me abraçou primeiro, beijou, ficou junto comigo ali esperando eu acabar de chorar. E ela perguntou o que foi. Naquele momento eu comecei a abrir o meu coração e comecei a contar tudo que estava dentro de mim. Comecei a jogar para fora, comecei a tirar todo o peso que estava dentro de mim. Queridos, as pessoas podem, não importa o que as pessoas estão falando para você, tens um rostinho bonito, tu é tão querido, tu é tão bacana, mas por dentro está estourado, o que adianta? Vai acabar o que? Sabe o que, queridos? Pendurado numa corda. É isso que acontece em muitos lugares aqui em Santa Catarina. As pessoas que, ai meu Deus, eu não imaginava nunca. Cara, nossa história não é essa. Talvez você possa dizer, não, mas estamos na igreja. Não, querido. Deixa Deus tratar das áreas totais da tua história. E você vai perceber como é bom servir a Deus. Como é bom ser feliz com Deus. Como é possível ter uma vida restaurada com Deus. Como é bom olhar nos olhos das pessoas sem ter culpa. Como é bom sentar para conversar, sem medo de falar alguma coisa que vai te expor em alguma área que você está escondendo. Cara, uma vez eu perguntei para um grupo de homens. Eu falei, será que Deus podia passar hoje o vídeo da tua história até nesse momento aqui? Aqui no telão? Será que dá? Talvez você possa dizer, Deus não ia me expor desse jeito. Na verdade, Ele é muito bom. Ele não quer te expor. Mas eu pergunto isso por quê? Porque chega uma hora que as coisas têm que acabar. Tem uma hora que a gente tem que realmente viver o que o pastor Marcos Diogo tem pregado tanto aqui. Uma vida realmente de propósito, de restauração, de mudança, de firmeza, de posição, de homens de caráter dentro de casa, dentro da igreja. A mulher olhar para o homem dentro da igreja é o mesmo que está dentro de casa, é o mesmo que está no trabalho, tudo igual. As pessoas lá fora vão te encontrar e vão dizer, cara, se tu és aqui fora desse jeito aqui, eu quero te ver dentro da igreja. Deixe Deus restaurar cada partezinha da tua vida. Ouçam o que eu vou te falar. É possível. Eu vi homens com 50 e poucos anos não acreditando mais que Deus podia fazer alguma coisa. E Deus entrar e restaurar. E a pessoa viver mais uns 20 anos. Feliz, restaurado, transformado. Terminar a sua história numa cama de hospital, mas com toda a sua família ao redor, amando, beijando e a pessoa respirar. E dormir no céu. Tem morte melhor do que essa? Não tem, querido. Não sei como é que vai ser a tua história, a tua morte. Mas não precisa ser do jeito que o inimigo tem tentado buzinar algumas vezes nos teus ouvidos. O final da tua história pode ser maravilhoso e será em nome de Jesus. Posso te convidar a ficar de pé nesse momento, por favor?